TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que você tem passado semanas especiais, principalmente a que nós passamos agora, que foi a semana de Páscoa, a semana que nós celebramos, a ressurreição de Jesus. E o motivo de nós estarmos hoje aí sempre falando da palavra de Deus é porque temos a certeza que Cristo Jesus está vivo, Ele está no meio de nós. E a minha mensagem, que nós tivemos no domingo da ressurreição, nós tivemos um culto às 6 horas da manhã e eu falei da importância de nós entendermos que realmente Ele está vivo. Porque algumas vezes nós lidamos com o nosso dia a dia como Ele não estivesse perto de nós, mas Ele está ao nosso lado. Imagina você, no seu trabalho, você aí dirigindo, você que está nesse momento em casa, fazendo os seus afazeres do lar, ou você que realmente está parado simplesmente me assistindo aí, talvez pelo celular, mas Jesus está do seu lado, Ele está pertinho de você, Ele está ao seu lado e Ele está ali te observando, ouvindo a sua fala, Ele sabe os seus pensamentos, o único que tem esse poder de entrar na nossa mente é o próprio Cristo e Ele está aqui. E por isso que nós precisamos todos os dias nos autoavaliar, saber o que nós temos pensado, buscar saber a forma que nós estamos falando uns com os outros. É importante demais isso, porque Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. E, querido, será que ele tem se entristecido com você nesses dias? Como ele tem visto o seu agir, as suas atitudes, o seu falar, os seus pensamentos, os seus desejos? Como é que você hoje para refletir sobre isso? Isso é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Queridos, de todas as religiões do mundo, o único que hoje o túmulo se encontra vazio é de Jesus Cristo. Lá não se encontram os ossos, lá não se encontra pertences dele, como algumas vezes nós vemos aí em trabalhos arqueológicos, que eles fazem escavações, encontram. Não, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, queridos. Então, nós precisamos estarmos agindo, tendo atitudes de pessoas que reconhecem isso, que o Senhor Jesus está vivo. Mas hoje eu quero falar do que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Você sabe o que aconteceu? E eu quero nesse momento pedir a você que você possa separar aí sua caneta, seu caderno, seu marca-texto, sua Bíblia, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor juntos. E eu quero começar com você uma leitura lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então pega a sua Bíblia, vamos começar a ler o que a palavra do Senhor nos fala do que aconteceu após a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos na leitura bíblica? Então, abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Aqui nós iniciamos falando que Jesus estava vivo. Após a sua morte e ressurreição, ele se apresenta aos seus discípulos e não somente aos seus discípulos, mas muitas pessoas, eu acredito, naquela época, mostrando que realmente ele estava vivo. Continuando. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então nós vemos que Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos, caminhando com eles, interagindo, se alimentando, queridos. A Bíblia fala que Jesus estava ali se alimentando com eles. Então, somente quem está vivo se alimenta, que um espírito não tem como se alimentar. Então nós vemos que Jesus ele já estava ali num corpo glorificado. É o corpo que ele promete para cada um de nós, quando nós estivermos com ele, é um corpo que não sentirá mais dor. É um corpo que estaremos
interagindo fisicamente um com o outro, mas num corpo, né, que não terá mais essa angústia que muitas vezes nós sentimos devido ao pecado. E a Bíblia fala que Jesus estava ali, queridos, falando sobre um projeto, um plano de Deus. Um plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para para o mundo inteiro, né? Nós vemos que Jesus ficou ali 40 dias conversando com eles, falando, explicando, orientando sobre como é que seria, né, esse momento agora, né, essa nova vida, essa nova experiência. Queridos, Deus, Ele quer todos os dias nos levar a uma nova experiência com Ele. E nós precisamos estarmos abertos a isso, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer trazer uma experiência diferente, uma experiência sobrenatural. E para que isso aconteça, nós precisamos ter algumas atitudes que nós vamos ver que os discípulos tiveram, né? Fala que, né, após, né, a subida aos céus, né, que Jesus passa 40 dias com eles e agora Jesus vai aos céus, né? Porém, Jesus ele lhes dá uma instrução, né? Jesus fala com eles, ele dá uma instrução para aqueles discípulos, né? Então fala com eles assim, ó, ficai em Jerusalém. Para que ficar em Jerusalém, queridos? Porque Jesus tinha uma promessa para aquele tempo. A gente precisa entender que a obra, né, a obra de Deus, o reino de Deus, ele não é feito por inteligência humana, por sabedoria humana, queridos, mas uma sabedoria de Deus. É Deus que direciona, é Deus que nos orienta. Você vê que tudo aquilo que nós queremos muitas vezes fazer para Deus, né, da nossa forma, do nosso jeito, nem sempre dá certo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele tem um tempo, né? Então Deus ele não se antecipa no tempo, há um tempo para todas as coisas. A própria palavra do Senhor diz isso. É um tempo determinado. Nós que estamos sempre ansiosos, queremos ver tudo acontecer, né? Nós somos aqueles que queremos ver acontecer, mas existe um tempo. Então a primeira palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje é o seguinte: aquieta-te o teu coração. Existe um plano de Deus para a sua vida. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Talvez você fale assim, mas pastor, não está acontecendo. Eu preciso que aconteça. Queridos, aquieta-te o teu coração. E aprenda a atitude dos discípulos. Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com ele, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, de qual lhes falei. Queridos, ficar em Jerusalém. O que quer dizer ficar em Jerusalém? Queridos, aquieta-te o teu coração. Obedeça a palavra. Eu sei que para nós obedecermos, né, eu estou sempre repetindo isso, mas eu repito mesmo para provocar isso em você, para provocar esse teu entendimento, queridos. Obedecer não é fazer o que você quer. Obedecer é fazer o que você não quer. Aquilo que você não quer fazer, aquilo que você não gosta de fazer. Exige da gente uma coisa chamada obediência. Então, obedeça a palavra de Deus. Mas para que também você possa obedecer, você precisa conhecer. Nós, através das atitudes dos discípulos, dos profetas, daquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, queridos, nós vamos aprender grandes lições. Por isso você precisa ler a Bíblia e estudar a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa foi aqui obedecer. Obedeça. Esteja atento à voz do Senhor. Por 40 dias, Jesus falou com eles. Por 40 dias, Deus instruiu eles. Por 40 dias, Jesus apresentou o projeto, o plano, né, do que ele esperava acontecer na sociedade. Então, olha só, Jesus não perdeu o controle. Eu aprendo aqui que Jesus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Talvez você fale, pastor, mas está tudo dando errado na minha vida. Deus não perdeu o controle. Ah, pastor, mas o mundo está um caos. Deus não perdeu o controle. Pastor, mas e as guerras? Deus não perdeu o controle, queridos. Entenda isso. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo, muitas vezes ele contraria os princípios de Deus, ele vai, né, totalmente contrário àquilo que Deus nos ensina. Mas Deus não perdeu o controle. Entenda isso. O mundo ainda continua, né? Não o sistema, mas o mundo, as criaturas, os seres humanos, a terra é do Senhor. É Ele que formou, é Ele que criou.
e ele não perdeu o controle. Agora, queridos, é interessante que a igreja aqui, ela representava os discípulos. Sim, os primeiros discípulos. Ali era a igreja do Senhor, né? Era a igreja em construção, vamos dizer assim. Foi a primeira igreja, aquela reunião, aquela assembleia, né, dos discípulos de Jesus. E ali eles tinham uma atitude. Ali fala que eles continuavam orando e louvando na igreja. Eu acredito, queridos, que no primeiro momento, né, na morte e ressurreição, aquilo para eles foi o fim, porque eles acreditavam que Jesus não voltaria. Mas agora Jesus volta e eles ficam maravilhados. E não somente volta, mas fica 40 dias com eles, interagindo, conversando. E eu paro para pensar, que momento maravilhoso. E eu acredito que aquilo ali foi algo assim impactante na vida deles. Foi um marco, foi um divisor de águas. Aquele momento que eles encontraram Cristo e ficaram com Cristo. E eles ouviram a Cristo. E eu observo que nesse tempo, quantas pessoas querem Cristo, querem as bênçãos de Deus, mas não conseguem ouvir a Cristo. E nós vemos que aquilo assim foi tão impactante, que eles ficaram reunidos ali em Jerusalém, orando, louvando na igreja, né, na igreja da época, nos sinédrios. Eles louvavam, eles glorificavam, eles exaltavam o Senhor e aguardando, porque a ordem de Cristo foi essa. Fique em Jerusalém, até que, queridos, eu quero falar um pouquinho dessa palavra, até que o milagre aconteça. Queridos, continue louvando, continue glorificando, continue orando, até que o milagre aconteça, queridos. Não desista, não desanime, não permita que as circunstâncias te paralisem, te façam retroceder. Entenda isso. Não deixe com que as circunstâncias te façam retroceder. Eu sei que nós deparamos com tantas situações na nossa vida que muitas vezes nos entristecem, nos desanimam. São pessoas que estão ao nosso redor que muitas vezes nos tacam pedra. E eu sempre ensino aqui que a pedrada, queridos, ela não tem como vir de longe, porque pedrada de longe não te acerta. E a pedrada geralmente vem de pessoas, né, do nosso convívio, até familiares, que muitas vezes nos entristecem, nos aborrecem. Mas eu quero deixar uma palavra para você: não desista. Continue louvando, continue guerreando, continue acreditando. Acredite, queridos, porque essa tempestade vai passar. Porque Jesus, ele tem uma palavra sobre a tempestade. Ele fala que faz os ventos cessarem, faz o mar se acalmar. Ele é o nosso Deus, queridos. Ele tem o poder, né, sobre todas as coisas. Então aquieta-te o teu coração, obedeça ao Senhor, espere o tempo. Acredite, Deus, ele está trabalhando ao seu favor, como ele está trabalhando no favor da humanidade. Mas passados 50 dias, queridos, dessa experiência ali que os discípulos tiveram com Jesus, 50 dias, queridos, chegou a uma festa chamada Festa de Pentecostes. Era uma festa que o povo judeu separava para agradecer ao Senhor, né, pela colheita, por tudo aquilo que tinha. Era uma festa que agradecia pelas provisões. É uma festa de gratidão. E a Bíblia fala que ali eles estavam reunidos, né, os discípulos, eu acredito que mais pessoas, né, que Jesus tinha 12, mas ele tinha muito mais discípulos. E ali todos eles reunidos, e ali glorificando, exaltando, e principalmente, imagina, chegada uma data tão especial, a data a qual eles celebravam, né, a gratidão. Era um momento de gratidão. E a Bíblia fala assim, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estavam sentados. E viram que parecia ali línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queridos, foi nesse momento que acontece a expansão do reino de Deus. Esse momento foi aonde tudo aconteceu, aonde a igreja nasce,
aonde logo após você vai ver que Pedro, ele prega e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Aonde, queridos, começa o período do milagre, o período do sobrenatural. O período onde o Espírito Santo de Deus, queridos, se manifesta de uma forma poderosa na terra, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E eu aprendo algumas atitudes, né, algumas verdades tão importantes com esses textos que nós lemos. Primeiro, querido, Jesus nunca vai nos abandonar. Há uma palavra, né, que ele libera sobre os discípulos, lá em Mateus 28, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então entenda, a Bíblia fala que Jesus, né, da forma corpórea, ele retorna para o Pai e senta ao seu lado direito. Porém, ele voltaria, né, como Espírito Santo. Por que Espírito Santo, queridos? Para que hoje ele não precisasse estar preso na forma de um corpo, porque o corpo físico, né? Eu estou aqui agora, claro, vocês estão nos assistindo, eu acredito que essa mensagem ela pode ser enviada para o mundo inteiro, muitas pessoas podem me assistir nesse momento, mas não estou presente ao seu lado. Eu não estou aí do seu lado. Então Jesus ele precisava estar nessa forma, né, do Espírito Santo hoje, para que ele pudesse estar em todos os locais ao mesmo tempo. Basta você clamar, ele já está aí do teu lado. E ele vai falar ao seu coração, ele vai trazer conforto ao seu coração, porque um dos atributos do Espírito Santo é o consolo. Ele é o nosso consolador, mas também ele é o nosso professor. A Bíblia fala que ele nos ensinará. Então, queridos, quem ensina é uma pessoa, quem consola é uma pessoa. Então, na pessoa do Espírito Santo, hoje ele está agindo sobre a terra. E esse derramar do Espírito Santo, queridos, foi impactante. Por quê? Porque ali era uma confirmação de dizer, ó, eu estou contigo. Eu estou contigo, meu filho. Então, eu quero dizer uma coisa para você e afirmo, Jesus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Como, né, algumas vezes você possa até pensar, pastor, mas eu me sinto sozinho, vazio dentro de mim. E a solução para isso é buscar a presença do Senhor. Buscar estar cheio do Espírito Santo. Falar, Senhor, me encha com teu Espírito. Me faça sentir que eu estou cheio. Tire esse vazio de dentro de mim. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus nunca vai nos abandonar. Ele foi aos céus, mas ele deixou o seu Espírito Santo. Segundo, queridos, os discípulos, eles ouviram e praticaram o que ouviram. E muitas vezes para nós, né, é muito difícil, porque eu falo que há diferença entre você escutar e você ouvir. Escutar, você escuta um carro passar na rua, um passarinho cantar, você escuta uma buzina, uma campainha, mas o ouvir, queridos, exige de cada um de nós o entendimento. E aqui, né, eles não só escutaram, mas eles ouviram o que Jesus falou. Eles ouviram com entendimento. E sabe o que aconteceu com eles? Eles praticaram. E o que eles precisavam praticar naquele momento? Obedecer. Obedecer. Imagina se eles não tivessem obedecido, eles não iam participar, sentir, ver essa experiência sobrenatural do Espírito Santo. Eles não iam, queridos, estar cheios do Espírito Santo. Eles não iam, queridos, receber esse presente que Deus tem para cada um de nós. Queridos, o Espírito Santo não foi algo somente para aquela época, não. Ele quer agir na sua vida também. Ele quer se derramar na sua vida também. Ele quer tirar esse vazio que você tem no seu interior. Então, o Espírito Santo também é para esse tempo. Mas nós precisamos aprender com os discípulos a obedecer. Obedecer a quem? A sua palavra. E uma frase que eu gosto muito, queridos, eu pratico ela, é uma frase que eu ouvi e aprendi, eu coloco hoje como uma frase que eu vivo. E essa frase é o seguinte: aonde eu não chegar pela minha fé, eu vou chegar por obediência. Aonde eu não chegar pela minha fé. Porque nem sempre nós temos fé, nem sempre nós acreditamos, nem sempre nós pensamos, ah, não, isso aqui é verdade. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre você está
esperançoso? Nem sempre. Mas, queridos, o importante é você obedecer. É você fazer mesmo você não querendo fazer. Não sei se você me entende o que eu quero dizer com isso. Porque algumas vezes nós não queremos fazer, estamos desanimados, cansados, e aí você fala, eu não vou dar mais um passo não, meu corpo não consegue dar mais um passo. Mas aí, queridos, você lembra da palavra do Senhor. E Deus fala na palavra dele que vai andar uma milha conosco. Ele vai estar ao nosso lado. E aí você fala assim, não, vou dar não só mais um passo, mas vou dar vários passos. E aí quando você começa a andar por obediência, queridos, não somente por aquilo que você sente, porque entenda, o nosso coração ele é enganoso. E algumas vezes eu até ouço algumas pessoas falarem, né, que, pastor, eu não estou sentindo nada, queridos. A palavra de Deus não é um sentir ou não. Não, é obedecer. Deus manda nós obedecermos a palavra, a Ele. Acabou. Mas eu acredito ou não acredito. Queridos, tem que obedecer. Entenda isso. Eu conheço também algumas pessoas que tinham essa dificuldade em obedecer porque não acreditavam, porque eram pessoas muito questionadoras, pessoas que tinham muitos argumentos, né? E argumentos que acreditavam que eram totalmente legais. Mas ao passar do tempo, elas começaram a se submeter à palavra de Deus. Elas começaram, queridos, a acreditar na palavra do Senhor. E viver não por fé, mas por acreditar e obedecer. E sabe o que aconteceu com a vida dessas pessoas? Um milagre aconteceu. Elas viram o sobrenatural, ao ponto de falar, o Senhor Jesus realmente está vivo. Jesus realmente faz. Ele é Deus de milagres, queridos. Entenda isso. Então, se você não tem fé o suficiente, creia na palavra de Deus e obedeça. Creia na palavra. Se Deus mandou fazer, queridos, faça, obedeça. E você vai ver que o milagre vai acontecer na sua vida. Queridos, Pentecostes, a festa de gratidão a Deus por tudo o que Ele fez e por tudo aquilo que Ele faz. Eu aprendo também, queridos, que quando nós somos gratos ao Senhor, porque muitas vezes nós somos ingratos, né? Nós queremos sempre estar avançando, queremos coisas melhores, maiores, novas. Nós somos pedintes, queremos sempre algo do Senhor, mas esquecemos de agradecer. E aí eu te pergunto, no dia de hoje, você já dobrou o seu joelho para agradecer o Senhor pela casa, pela família, pelo trabalho, pela tua saúde? Agradecer o Senhor por você estar vivo? Queridos, nós precisamos aprendermos a sermos gratos a Deus. E nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade de sermos gratos, de agradecer àquela pessoa, né, que faz um trabalho ou, né, nos serve, talvez, né, aquela pessoa da padaria que te serve o cafezinho. Às vezes nós falamos assim, pensamos, não, essa é obrigação dele, ele ganha para isso. Não, querido, seja grato. Obrigado, meu querido. Obrigado por você me servir. Eu tenho essa prática, né, de consolidar as pessoas, eu tenho essa prática de passar por algumas pessoas, às vezes na rua, está ali varrendo a rua, eu falo, queridos, muito obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por você existir, porque senão essa rua estaria totalmente suja. E são palavras que você deixa aquela pessoa, né, super alegre, elas se sentem motivadas, elas veem como elas são importantes. Então seja grato, aprenda a ser grato. E quando nós começamos a aprender a ser grato às pessoas, nós somos também gratos a Deus. Gratidão, queridos. Gratidão por aquilo que pessoas já fizeram por você. Aquele professor que te ensinou lá atrás a você ler e escrever. Ser grato, queridos. Ser gratos. Que nós não venhamos tirar do nosso coração a gratidão. E o que acontece? A Bíblia fala que ali, naquele momento, eles orando, buscando, mas no momento de gratidão, o que aconteceu? O Espírito Santo se derramou sobre as suas vidas. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eu quero levar a você ao entendimento dessa palavra. Entender, queridos, que quando nós somos gratos, quando nós buscamos, Deus ele vai nos presentear com algo sobrenatural. Quando nós somos gratos, queridos, portas se abrem. Pessoas são favoráveis, né, àquilo que nós buscamos e queremos.
Eu aprendo também, queridos, que a igreja ela não nasce da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqueles discípulos, após receber a orientação de Jesus, eles poderiam sair fazendo da forma que eles quisessem. Talvez, ou dentro daquele projeto que Jesus tinha apresentado a eles. Mas Jesus fala assim, obedeçam, fiquem em Jerusalém, esperem. Vai vir o Espírito Santo para andar ao seu lado, para estar com você, para te instruir, para te orientar, para te ensinar. Então esperem. Então, queridos, a igreja ela não nasce de vontade humana, ela nasceu da vontade de Deus. Claro que são governadas, administradas por homens que erram, que falham. Eu falho, sou um pastor, eu tenho minhas falhas. Eu não sou perfeito. Mas, entenda bem, vamos cuidar da igreja do Senhor. Vamos valorizar a igreja. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando tão mal da igreja por causa de homens, por causa de pessoas que fazem coisas erradas. Queridos, não. A igreja é a noiva de Jesus. Então vamos cuidar da igreja. Cuidado ao falar de uma igreja. Cuidado ao falar de uma denominação. Talvez lá há algumas coisas que você não concorde, mas não fale da igreja. Não fale da igreja. Entenda, a igreja, ela é o instrumento de expansão do reino de Deus. E eu entendo, né, que da mesma forma que Jesus encheu aquelas pessoas com o Espírito Santo, dando eles ousadia, tirando do seu coração todo medo, toda tristeza, todo desânimo, e dando eles uma convicção do Evangelho. Eu creio que Jesus, nesse momento, Ele quer derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Ele quer mudar a sua história. Então venha comigo, ore nesse momento. Você que está nos assistindo de casa, pare, faça essa reflexão, ore. E fale, Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida, me dando forças, me capacitando, me dando mais fé, me dando sabedoria para que eu possa ler a Tua palavra e entender, me ensinando e me moldando para que eu possa obedecer ao Senhor. Eu creio que você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então, queridos, foi os 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus que eles esperaram, mas foram obedientes e o milagre aconteceu em suas vidas. Seja obediente ao Senhor, busque a presença de Deus, continue caminhando, continue glorificando a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Olhe para o alto, saiba que Jesus está contigo. Saiba que aquele que morreu ressuscitou. Acredite no Senhor, que Ele vai te tirar do fundo desse poço. Ele vai te tirar dessa depressão. Ele vai mudar a sua história. Acredite nesse Deus que pode todas as coisas. E venha comigo, vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. São milhares de pessoas nesse momento, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem. Foi 50 dias depois, ó Deus, que só veio sobre eles com o Teu Espírito. Ali, Senhor Deus, só impactou. Ali, Senhor Deus, só deu início à Tua igreja. Foi nesse momento, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, falou, estou com vocês, aonde vocês estiverem. Eu vou encher vocês de ousadia, de coragem. Vou tirar dos seus corações toda a tristeza. E eu quero clamar a Ti, Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada um que está nos escutando, que está nos assistindo no dia de hoje. E que o Senhor possa impactar as suas vidas com o Espírito Santo. Pai, que eles possam sentir algo diferente. Possam sentir, ó Deus, seu coração, Deus, queimando pela palavra. Senhor Deus, sede da Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, mas que o Senhor possa transformar, abençoar, curar, sarar todos aqueles que nos assistiram no dia de hoje. Que a Tua bênção, ó Deus, venha sobre eles, como o Espírito Santo veio sobre os discípulos do Senhor. Assim eu te peço e já te agradeço pelo milagre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando. E eu quero pedir a você que você possa compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, para que pessoas também possam ser impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e que você possa estar conosco na próxima semana. Um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus venha sobre você e sobre toda a sua família. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC
A TV do Correio da Manhã.